Olá, turma, estamos aqui mais uma vez para ministrar uma aula de química, né? Hoje uma aula de revisão, né? De ligações químicas, né? Um assunto bem interessante, né? Um assunto que cai de montão nos vestibulares, no Enem, uma químicazinha básica aí, ok? Então, ligações químicas, né? Mais uma vez, só para reforçar as turmas, é a propriedade no qual os átomos tendem a estabilizar, adquirir a regra de octeto com 8 elétrons. Nisso aí tem as ligações iônicas, as ligações covalente coordenada ativa. Isso envolve quem? Os elementos químicos, né? Aqui na tabela periódica não há compostos formados. Eles estão puros e simples. Quando ocorre a ligação química entre eles, vão formar milhões de substâncias. Ok? Aqui nós não temos água, H2O, não temos CO2 formado, mas quando ligam a ligação entre os átomos, vai formar as substâncias, ok? Temos aqui uma tabelinha bem interessante, por sinal, para facilitar aí, aos alunos. Na ligação de hidrogênio mais algum metal, vai ser uma ligação iônica. O termo iônico vem de íons, positivo e negativo. Na ligação não metal mais metal, ligação também iônica. Okay? Uma tabela por sinal muito interessante, científica. Na ligação de um hidrogênio mais não metal, ligação covalente. No caso da água, né, seria. Na ligação de não metal com outro não metal, ligação covalente. Na ligação metal com metal, ligação metálica, ok? Então, resumindo, essas ligações aí ocorrem entre os átomos, entre elementos químicos, ok? Quando se fala elemento da família 1A, metais alcalinos, ele vai perder um da valência. Então, resumindo, ligações químicas, o aluno tem que estar atento nas valências ou nos íons, íon cátion e íon ânion, porque ligações químicas você vai priorizar as valências ou então os íons, ok? Vamos observar depois um próximo quadro aí, para a gente ficar mais embasado, né, no assunto, ok? De acordo com o exemplo aqui, temos aqui duas variáveis, né, x e y. O mais 3 está dizendo que esse elemento químico perdeu 3 elétrons. Se perdeu 3, é o elemento da família 3A, família do boro. Ok? É de suma importância o aluno saber quem é um A. Quem é um A? Metais alcalinos. Se é um A, vai ter 1 na valência. Quem são 2A? Metais alcalinos terrosos. Tem 2 na valência. Ele vai formar IU mais 2. 3A, família do boro, perde 3. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. Já vai ter 5 na valência. 6A, calcogênio. Tem 6 na valência. Já forma um IU menos 2. 7A, halogênio, halogeneto. Aletos. São 7A. Tem 7 na valência. Então recebe um elétron. Então, obviamente, vai formar o IU ânion. Então, nesse caso aqui, ó, é de suma importância o aluno ficar atento nos íons. Mais 3, vai perder 3. O Y menos 2, vai ganhar 2. E qual a tendência na ligação química? Buscar a estabilidade eletrônica, com 8 elétrons. Tem uma regrazinha prática, né? Tornar mais fácil ao aluno. Se ele pegar os íons aqui, botar na regra prática, o do escorrega, vai trocar a posição dos íons de forma prática, pode fazer isso aqui, ó. Repete aqui o X e o Y. Não tem mais 3 no X? O 3 vem para cá. É isso? Vamos fazer assim, ó, um exemplo. Não tem menos 2? E o menos 2? O 2 vem para cá. Pronto. O composto já está formado, já está estabilizado. Isso é uma regra prática. Os íons trocam de posição, cruzando. Ok?
Então, pela lógica, tem como saber se nessa ligação química aqui ocorreu uma ligação iônica ou uma ligação covalente? Sim. Veja bem, se aqui tem mais 3, já é um metal. O mais 3 é algum elemento químico da família 3A. Se tem 3 na valência, então é a família do bóron. Ok? Ele vai perder elétron. O mais não perde? Quem perde elétron? Os metais. Então, resumindo, já sabe, já subentende que esse X aqui é um metal. E esse que recebe 2 vai ser um não metal. Justamente se ele recebe 2, ele tem quanto na valência? Tem 6. Seria o calcogênio, é isso? Então, o composto final, X2Y3. A ligação ela é iônica, porque subentende que esse é o metal e esse é o não metal. Ok? Muito bem. De outra forma, se você quiser fazer ligações para estabilizar, um pouquinho exemplo. Ok? O X não tem 3 na valência? Então, 1, 2, 3 na valência. 3. O Y tem quanto? Ele tem Ius menos 2. E pela lógica tem quanto na valência? Tem 6. Se ele ganha 2, ele vai ter 6. Então Y vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? E agora, vamos ligar. Ligações químicas. Ligar. Para o X estabilizar, ele tem que doar os 3 dele. Ele tem que doar 3. E para o Y estabilizar, tem que receber 2. Então, 6 com mais 1 aqui, 7. Mais 1 aqui, 8. O Y estabilizou? Sim. Mas sobrou aqui um elétron. Não pode sobrar. Vai forçar a pegar um outro Y. Com quanto? Com 6. Ele é um 6, não é 6A? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com mais 1 aqui, 7. Está estável? Não. Está com 7. Precisa de mais um elétron. E aí? Subtende, vou ter que colocar mais um X. Com quanto? Com 3. Ele é 3, mais 3. Então 3. 1, 2, 3. 6, 7 e um daqui 8. Esse Y estabilizou? Sim. Mas sobrou 2 elétrons. Não pode sobrar. Tem que estabilizar. E aí? Pela lógica, vai forçar a colocar mais um Y. Com quanto? Com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 e 8. Pronto. Estabilizou. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Veja bem. Assim como o X tinha que perder 3, perdeu os 3. Ó. 3. E os 3. Como o Y tinha que ganhar 2, ó, 2, 2 e 2. Beleza? Isso é uma ligação química. Então, nesse caso aqui, ocorreu uma estabilidade eletrônica. Ele adquiriu, né, a regra de octeto, não é isso? E aqui é uma fórmula. É uma fórmula. Que fórmula é essa? É a fórmula eletrônica. Eletrônica. Ou Lewis. Né? Ou Lewis. Muito bem. E tá, resumindo, aqui continuando, vou apagar aqui rapidamente. Vou repetir aqui novamente. O X, o Y. Então, 1, 2. Tá aí. Ok? Essa é outra fórmula. Essa é a fórmula estrutural plana. Entendeu? A do tracinho. É a fórmula estrutural plana do mesmo composto. Desse composto iônico, né? Ligações iônicas. Aí eu pergunto, quantos X tem aqui? 1, 2. 1, 2. Então, X2. Não é 2? Então, X2. Vou colocar aqui. X2. Tem quantos Y? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, Y3. Y3. Já é uma outra fórmula desse composto. Essa fórmula seria iônica ou uma fórmula molecular? Uma fórmula iônica. Como saber que é iônica?
Porque na ligação tem um metal com um não metal. Ok? Então a fórmula iônica. Fechou. Ok, gente? Pela lógica aqui, esse composto aqui é a bauxita. É o composto, é um óxido. Porque que subtém, que tem o alumínio, esse mais 3 é o alumínio, pela lógica. E o outro composto é o oxigênio, é um halogênio, aliás, um calcogênio, da família 6A. Ok? Então, resumindo, existem dois mecanismos, né? Outro usa a regra prática dos íons, quando se tem os íons, ou então faça as ligações químicas, até estabilizar. O método da tentativa, não é isso? Ok? Vamos observar depois um outro exemplo aí, para a gente ficar mais embasado na ligação química. Ok? Temos aqui mais um exemplo, né, só para reforçar mais os alunos. Temos aqui o símbolo do sódio e o símbolo do oxigênio. Então já mata aqui a questão, gente. Aqui o sódio, ele tem um íon cátion. Se tem aqui, esse maisinho aqui, íon cátion, subtende que ele tem 1 na valência. Ele vai perder 1 elétron. E aqui o oxigênio tem -2. Já subtende que ele vai ganhar 2. Se ele ganha 2, tem quanto na valência? Tem 6. É um tal de calcogênio. Ok? Muito bem. Então aqui, ó, se você for usar, mais uma vez, a regra prática, você pode repetir aqui o sódio e aqui o oxigênio. Ok? O íon lá do oxigênio vem para cá. E esse mais um aqui vem para cá. Ok? Então tá aí, o composto. Já encontrou o composto final. Usando o método da regra prática, do escorrega, né? Ok? Tá aqui o composto, é um óxido de sódio. Um óxido de sódio. Se você for usar o critério da ligação química, qual a valência do sódio? Não tem 1? Então, sódio, 1 na valência. 1 na valência. Qual a valência do oxigênio? É 6, já que recebe 2, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com mais 1 aqui, 7. E aí? E você precisa usar mais um oxigênio. Ok? Aliás, perdão. Você precisa usar mais um sódio. Desculpa. Ok, muito bem. Então, resumindo, para o sódio estabilizar, ele tem que doar esse 1 elétron. Ele tem que doar esse 1 elétron dele, ok? Já doou. Então, para estabilizar tem que doar 1. E o oxigênio para estabilizar tem que receber 2. Então recebeu 1, 2. Está estável, ok? Então que fórmula é essa? Que fórmula é essa aqui? É a fórmula eletrônica. Qual é a outra fórmula? É a estrutural plana. Repete de novo aqui. Sódio e aqui um oxigênio. Teve uma ligação e uma outra ligação. Ok? Usou 2 sódio para um oxigênio. Então essa fórmula aqui é a fórmula estrutural plana. Resumindo, na ligação química aqui tem quanto sódio? 1, 2, 1, 2. Então, Na2, 2. Um oxigênio. Então, um oxigênio. Fechou. Ok? Essa aqui já seria outra fórmula. A fórmula iônica do composto. Então, resumindo, toda substância vai ter as 3 fórmulas. Vai ter a fórmula eletrônica, que eletrônica vem de elétrons, forma eletrônica, a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular ou iônica. Ligação iônica. Quando for iônica, tudo é iônico. A ligação é iônica, o composto é iônico, a fórmula é iônica. Quando o composto for molecular, a ligação é covalente. Ok?
Muito bem. Vamos observar mais um exemplo aí, para a gente ficar mais embasado no assunto. Ok, tu? Vamos agora demonstrar, seja como resolver as ligações covalentes, é isso? Já falamos de iônica, vamos agora falar das covalentes. Quando fala covalente, são ligações que envolvem hidrogênio, mas não metal, ou não metal com não metal. Então, nas ligações covalentes ou composto molecular, não deve ter metal ou metais. Então, digamos que, vamos simular aqui, digamos que vai reagir aqui o carbono. O carbono é um não metal, elemento químico carbono. Ele é um tetravalente. Então, o carbono ele é um tetravalente. Tem 4 valências. Digamos que o carbono ele vai ligar com o halogênio. O que é halogênio? É um 7A. É um haleto. Ok? Então, digamos que vai ligar com flúor. O flúor é um 7A. Tem quantas valências? Tem 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ligar um tetravalente, carbono, com halogênio, flúor. Então, pela lógica, vamos ligar? O flúor tem 7 na valência. Para estabilizar, ele precisa de um elétron. Vai pegar do vizinho aqui do carbono. Então, 7 com mais 1 aqui, 8. O flúor já está estável. Mas o carbono está estável? Ainda não. O carbono tinha 4, pegou 1, 5. Vai forçar a pegar mais um flúor. Vai pegar mais um flúor. Com quanto? Com 7. Ele é um 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse flúor está estável? Sim. 6, como aqui 7. O carbono está estável? O carbono tinha 4. Estabilizou, já compartilhou 2. Um daqui e outro daqui. 6. Está estável? Ainda não. Força a pegar mais um flúor. Com quanto? Com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse flúor está estável? Já. 7 pegou um do carbono, 8. Mas o carbono já está estável? Ainda não. Ele tinha 4 no início, pegou um daqui. 5, 6, 7. Vai pegar mais um flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Sim, agora ocorreu uma estabilidade eletrônica. Então tudo com 8 elétrons. Ocorreu o que aí? Um compartilhamento de elétrons. O par de elétrons foi compartilhado. Então com isso ele obedeceu a regra de octeto. Chegando com 8 elétrons. É uma fórmula? Sim. Que fórmula é essa? Fórmula eletrônica, né? Ou Lewis. Fórmula eletrônica. Eletrônica. Qual é a outra fórmula? Plana estrutural. Estrutural plana. Repete de novo aqui o carbono aqui, o flúor aqui, o flúor aqui, aqui um flúor, flúor. Não teve aqui um par de elétrons compartilhando? Um parzinho de elétron? Um par, aqui compartilhou, compartilhou, compartilhou. Então, uma ligação simples aqui, ó. Então, um tracinho, ligação simples. Ligação simples. Quando tiver um tracinho, ligação simples. 2 traços, ligação dupla. 3 tracinhos, ligação tripla. Então, ligação simples. Que fórmula é esta? É a fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana. Ok? Na ligação química tem quantos carbonos? Tem um carbono. Então, resumindo, tem um carbono para 4 flúor. F4. F4. É outra fórmula. Que fórmula é esta? Molecular ou iônica? Molecular. Como saber que é um composto molecular? Porque não tem metal na ligação química. É uma ligação entre não metais. Carbono não metal e o flúor não metal. O carbono da família 4A e o flúor da família dos halogênio. Então, fórmula molecular. E ligação covalente. Ok, turma? Então, muito simples.
Reagiu, veja bem aqui, reagiu carbono, família 4A, com família 4A com 5A, 6A, 7A, vai sempre dar um composto molecular, ok? Ou então quando reage com hidrogênio também, no caso da água, H2O. H2O é um composto molecular, formado através de uma ligação covalente, ok? Vamos observar mais um quadro para a gente fechar esse assunto aí. E estamos formando aí para não deixar ninguém com dúvida. O que tô? Existe uma ligação química chamada ligação covalente coordenada dativa. É uma ligação rara, ligação especial, que ocorre com alguma substância do nosso dia a dia. Por exemplo, o SO, SO2, com NO, NO2, monóxido de carbono, né? Com ácido sulfúrico, com ácido nítrico, ocorrem essas ligações químicas. Ligação dativa, são ligação rara, ligações especiais. Também com O3. Quem é o O3? O gás ozônio. Okay? Quem é esse O? O oxigênio. Então, resumindo, qual a valência do oxigênio? Ele tem 6 na valência. Ok? Ó, 6 na valência. Então, qual a tendência? Vamos ligar. Ligações químicas, vamos ligar. 6, 7, 8. Esse átomo aqui tinha 6 na valência. Pegou 2 de lá. Já está com estável. Esse tinha 6. Pegou 2 daqui, ó. Houve o quê? Houve aqui um compartilhamento do par de elétrons. Compartilhado. Eles estão estáveis entre si? Estão. Mas tem um outro elemento sobrando aqui. Outro elemento químico. Outro oxigênio. Eu vou estar aqui ligando, compartilhando? Não. Então vai forçar a dar uma ligação dativa, uma ligação rara, uma ligação especial, uma ligação imaginária, quimicamente falando. Então nesse caso aí, você vai de forma imaginária, como esse átomo aqui tem 6 também, ele vai ceder, ele vai emprestar o par de elétron para esse elemento aqui. Não tinha 6? Ele vai ceder 2 elétrons de forma imaginária. Aí tu faz a seta. Quando for ligação dativa, se faz a seta. Isso é uma ligação rara, ligação especial, que ocorre somente com alguma substância. Ok? Muito bem. Então para fecharmos aí o assunto, vamos ver aqui mais uma situação, mais um quadro para a gente... Ok, então resumindo, só para a gente fechar o assunto aí, turma. São compostos? Sim. São substâncias? Sim. Pode ser sim composta através de uma ligação química. Formou esse composto. Como já vimos falar, a tabela periódica são formadas por elementos químicos, ou então simples. Quando se liga quimicamente, vão formar os compostos. Por exemplo, o O3, o gás ozônio, é um composto molecular. É isso? Porque aqui tem 3 O, ocorreu uma ligação química dativa entre não metais. Então a ligação ela é covalente e o composto é molecular. Na água, H2O, a ligação aqui ocorre entre um hidrogênio mais um não metal, composto molecular e ligação covalente. Sal de cozinha, o sal mais comum que existe, cloreto de sódio. O sódio é um metal alcalino, é isso? E o cloro é um não metal, então envolve íons, então uma ligação iônica. O sal de cozinha ele acende uma lâmpada, já o açúcar não acende, porque não contém íons. O CaCO3, calcário, carbonato de cálcio. O cálcio é metal alcalino terroso. Já matou aqui a charada, né? Se é metal, então o cálcio é metal, o carbono não metal, o oxigênio não metal. Então no composto aqui, através de uma ligação química, como o cálcio é metal, é um composto iônico, ligação iônica. Ácido nítrico, como aqui não tem metal, só tem hidrogênio não metal e outro não metal, composto covalente e forma molecular. Gás carbônico, dióxido de carbono,
tem uma ligação aqui entre não metais, carbono não metal, oxigênio não metal. KCl, cloreto de potássio. Potássio é metal, né? Metal alcalino. Então, subentende que aqui é um composto iônico. Potássio, metal. O cloro, não metal. Então, o composto iônico, agregado iônico. Ligações iônicas. Tudo iônico. Soda cáustica, hidróxido de sódio. O sódio é metal alcalino, é isso? O oxigênio, não metal. O hidrogênio, gás. Então, composto iônico. Álcool etílico, né? O álcool de farmácia. Ou etanol. Carbono, não metal. Hidrogênio, um gás. O oxigênio, não metal. Então, composto molecular. Ligação covalente. Ok, turma? Então, muito bem, por hoje é só isso. Muito obrigado, tá bom? Até a próxima aula. Estamos aí.